retomando o ponto onde a gente parou ontem, a gente vai falar ainda, prosseguir nessa diminuição um bocadinho mais as transferências de energia e vamos botar a primeira lei da termodinâmica para funcionar em alguns cálculos, certo? Essa é a ideia, e aí a gente vai pegando uma habilidade para manejar essa primeira lei. Então vamos só fechar aqui alguns conceitos básicos. Primeiro, de acordo com a aula de ontem, a quantidade de energia transferida de um lugar para outro é contabilizada por meio de que grandezas. Como tu faz para saber quanta energia passou de um lugar ao outro? Precisa saber quanto o portador de energia circulou? Tem que matar ou não? O que vocês dizem? A quantidade de energia transferida de um lugar ao outro é contabilizada por meio de que grandezas? Essa é a pergunta. Lembra que grandezas a gente falava? Falávamos de grandezas que são como um fluido ou como uma substância. Energia, portadores de energia. A gente falou das correntes, a gente falou de tensão, a gente falou de potencial. É isso? Tá, então. Por exemplo, aqui. Então aqui temos uma caldeira, que eu representei com esse quadrado. A caldeira então fornece água quente que vai até um radiador. E o radiador vai então dissipar, né, esse calor no ambiente. E aqui então a água se torna mais fria e retorna para a caldeira e vai formando esse ciclo. Como é que eu sei quanta energia está sendo transferida aqui? Porque vocês concordam que tem um fluxo de energia, né?
de acordo com o que a gente trabalhou ontem, a energia nunca vai sozinha, ela sempre é transportada por alguma outra grandeza, algum portador de energia, e o potencial é a grandeza que faz a conversão. O potencial é a grandeza intensiva que relaciona uma coisa com a outra. Então aquela água quente, digamos que ela está numa temperatura de 400 kelvins e que ela transporta... O que ela transporta, essa água quente? Ela não tem entropia junto com ela? Tem entropia, não tem? Traz... Como é que vocês visualizam? Essa água quente, essa água não é uma portadora dessa energia térmica? Ou não é uma portadora, não traz essa entropia e essa entropia tem a sua energia associada? Sim? Sim, né? Então a gente poderia fazer um cálculo do potencial que relaciona quanta energia está vindo com uma quantidade de água ou com uma quantidade de entropia que está chegando. Certo? Então, o potencial poderia referir-se diretamente a água, seria Então, a água quente, por estar quente, ela tem uma certa quantidade de entropia, ela tem algum número de unidades de entropia, que são medidas em Carnot, por exemplo. Então tá vindo água quente, essa água quente transporta 400 joules por Carnot. Então a cada uma unidade de entropia, cada um Carnot que chega, está chegando 400 joules. Mas a água volta fria, certo? Se ela volta fria, digamos, ela volta a 300 kelvins. Ela não está carregando uma parte da energia de volta. A água mais fria, ela não está a zero absoluto, ela também tem um pouco de energia que ela leva de volta. E a gente faria o quê? A diferença entre essas duas, o que chega e o que volta, poderia ser o que ficou entregue aqui. Certo? Tranquilo essa lógica aqui, essa forma de pensar? Acho que ficou isso de ontem para hoje para vocês? Sim? Então tá, então agora, se ficou tranquilo isso,
como é que funciona essa transferência de energia aqui. Como é que a britadeira pega a energia do compressor? Compressor de ar, sabem que é um compressor, né? Faz ar comprimido. O que transfere a energia? Tem uma mangueira de ar comprimido no meio, certo? Esse é o portador da energia. Chega a 20, o ar é transferido na pressão de 20 bar. Quanta energia a britadeira recebe? A cada metro cúbico de ar que passa. Não vamos botar o tempo nesse exercício. Vamos dizer apenas que a cada 1 metro cúbico. E a pressão é de 20 bar. O que nós devemos entender que é 20 bar? É 20 vezes 100 mil pascais, né? Ou seja, dá... O que é o Pascal? É um potencial, ele é joules por metros cúbicos. É isso, joule por metro cúbico. Então, pergunta, a energia que foi passada é de pressão vezes o volume que foi passado, não é isso? E esse volume é de 1 metro cúbico, não é isso? Então a energia que foi passada é de 20 vezes 10 na 5 joules por metro cúbico vezes 1 metro cúbico, que dá 20 vezes 10 na 5 joules. Agora, vocês estão de acordo com isso? Isso é o que a britadeira recebe de energia? Isso é o que ela recebe de energia. Então... recebe 20 vezes 5 joules. Mas ela pode usar toda essa energia para quebrar as pedras ou a rua ou o que for? Aí é que está. O ar comprimido
escapa na saída da britadeira, certo? Vocês sabem que ela deixa o ar sair para a atmosfera, ela não acumula o ar dentro dela, ela deixa o ar escapar. E é da mesma forma que o compressor de ar pega ar da onde? Da atmosfera. Então, na verdade, isso aqui é um ciclo. E esse ar atmosférico, né, mais eu devolver o ar à atmosfera, ele está um bar, portanto, qual é a energia que esse ar carrega agora? Percebe que, como ele está saindo a 1 bar, então ele vai carregar a pressão vezes esse volume, que é de 1 metro cúbico, então vai carregar 1 vezes 10 na 5 joules. Quanto ficou para a britadeira? 19 vezes 10 na 5 joules. Então, para executar o trabalho útil, fica com apenas 19 vezes 10 na 5 joules. Então, esse valor poderia ter sido calculado diretamente por meio da tensão. Entre a entrada e a saída de ar. Então, essa aqui é tensão de pressão. Perguntas nessa aí? Tranquilo? Perguntas? Não? Certo, então vamos aplicar agora um sistema termodinâmico fechadinho.
vamos botar aqui dentro desse cilindro um gás ou o sistema que vocês quiserem, na verdade. Poderia ser um gás ou outra coisa. Então tá. E aqui nós vamos comprimir o sistema. A gente vai deslocar o ângulo do pistão, certo? Então eu posso começar aqui o sistema numa certa posição, eu tenho ele aqui travado, e aí eu vou aplicar uma pressão. E a pergunta é, quanto de energia eu preciso gastar para conseguir comprimir esse sistema? Então, daqui, vem para cá. Como é que a gente vai fazer? Bom, vamos chamar de dW trabalho necessário. Então, dW é uma energia transferida. Não está completa essa equação. A energia transferida para dentro do sistema seria a pressão vezes a variação do volume, a variação, o quanto o sistema perdeu de volume ali. Não? O que está voltando aqui? Tá, um sinal de menos. Se eu comprimo o sistema, essa variação dV é negativa, certo? Mas a gente considera que o sistema está ganhando energia, então esse dW teria que ter sido positivo, então eu preciso ter aqui dV e o dW com sinais contrários, então vou botar aqui um sinal de menos para isso aqui ser uma equação certa e correta. Legal. Então, se o sistema está a uma pressão P, eu vejo a variação de volume, multiplico a pressão pela variação de volume e isso é o trabalho dele. Agora, isso aqui ainda não está totalmente certo. A resistência que é a pressão que ele está dando ponto. O problema, gente, o problema aqui é o seguinte, essa equação ainda não está totalmente certa porque existe, na verdade, existem duas pressões. Dentro e fora do sistema. E aí a questão que eu pergunto para vocês é o seguinte, qual é a pressão que executa o trabalho? É a de fora. Nós aqui fora que estamos querendo comprimir o sistema. A gente pode até depositar um peso de ferro em cima do ângulo e
daí fazia ele ceder. Então a pressão de fora é que é o que move o sistema. Então o trabalho que a gente faz, a gente vai ter que completar essa fórmula aqui. Vamos botar aqui pressão externa. Certo? Então a pressão externa. Esse é o trabalho que a gente fez. Então a minha pergunta é, o que ocorre quando a pressão externa é igual à pressão do sistema? O que ocorre quando a pressão externa é maior do que a pressão do sistema? E o que ocorre quando a pressão externa é menor do que a pressão do teu sistema? O que ocorre em cada caso? P, sem nada escrito, é a pressão dentro do sistema, tá? Assim, no sentido de, pergunto se ele pode diminuir de volume, vai aumentar de volume, né? O que vai acontecer com o sistema? E qual que o sistema diminui de volume? Aqui. O sistema diminui de volume, é comprimido.